Oi, gente. Então, hoje, como é quinta-feira, nós vamos começar o nosso Bora pra Bíblia, tá? Hoje é a nossa primeira edição aí. Eu peguei uma Bíblia aqui, eu peguei essa Bíblia porque ela é uma Bíblia Almeida revista e atualizada, tá vendo, gente? Então, ela é mais parecida com a Bíblia aí de todo mundo. A única diferença é que ela tem aqui umas ilustrações, ela é colorida, tá vendo? Bonita, né? Olha que bonita. Peguei da minha mãe, essa Bíblia é dela. Ela não tem nenhum rodapé, não tem nenhum comentário nela, tá? Ela é simples. A única diferença mesmo é que ela é coloridinha. Vamos procurar então o texto que nós estamos estudando aí durante essa semana, que fica em Marcos capítulo 4, né? Esse aqui, a parábola do semeador. A gente combinou de ler Marcos 4, do 1 ao 12, né? Então, nós vamos essa primeira parte aqui. Ele está dizendo que Jesus estava com uma numerosa multidão, né? De modo que entrou num barco onde se assentou e afastou-se para a praia. Então Jesus arrumou um jeito do povo conseguir ver, porque era muita gente, dele ficar em destaque no meio do povo, já que era muita gente que estava lá para vê-lo, né? Assim, eles ensinavam muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. E a primeira coisa que me chamou a atenção nisso aqui foi justamente essa palavrinha aqui, ó. Minha caneta me ajudar. Essa palavrinha aqui, ouve. Por que essa palavrinha me chamou a atenção? Porque lá no final, ele a repete, tá vendo? Ele bota aqui, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu acho que isso aqui é um recado importante que Jesus estava tentando dar, tá? Ouvir. E aqui nessa história eu consegui destacar alguns elementos que são importantes na história, né? E eu vou anotar os meus elementos bem aqui. Eu já escrevi aqui onde está escrito o texto, Marcos 4, do 1 ao 12. E eu vou anotar aqui, primeiro elemento. Nós vemos como primeiro elemento o semeador, né? O semeador é uma figura importante na nossa história. O segundo elemento, nós vemos a semente, né? Nós vemos um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto elemento. Nós vamos falar sobre todos isso, tá? Aqui o semeador, na minha história, ele é Jesus, tá? Nessa história aqui, o meu semeador é Jesus. A semente é a mensagem que Jesus estava passando naquele momento. É a mensagem, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a semente. E o terceiro elemento, ele conta na minha história. Ele diz que o semeador saiu para semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Então, o terceiro elemento que eu vejo aqui na minha história é esse à beira do caminho. E eu vou destacar essa beira do caminho com um lápis de cor aqui, tá, gente? Que é fácil de vocês terem em casa, se vocês quiserem me imitar, porque aquele negócio de marcar texto é mais difícil, né? Então eu vou colocar aqui, o terceiro elemento como a beira do caminho. É o meu terceiro elemento, a beira do caminho. E o que seria a beira do caminho? Aqui diz que as sementes que caíram à beira do caminho vieram as aves e comeram. A beira do caminho não é um asfalto, como hoje nós temos o caminho em asfalto, né? Não era pedra, mas a beira do caminho era uma terra socada, pisada, né? Era uma terra onde a semente não conseguia penetrar, ela não conseguia entrar. Então vieram as aves e comeram a semente. Elas não tiveram tempo nem de penetrar nessa terra. Eu posso dizer que esse tipo de terra, essas terras que ele vai falar aqui no resto do texto, elas são pessoas, tá?
E aqui Jesus está falando de pessoas que são como essa terra à beira do caminho. Elas são pessoas duras, difíceis da palavra, da mensagem, da semente penetrar nelas. Essas pessoas são as pessoas que não têm muito sossego, né? Ali, à beira do caminho, essa terra, ela não tinha muito descanso. As pessoas caminhavam por ela o tempo todo. Eram pessoas muito ocupadas, né? Muito ocupadas. Pessoas, às vezes, que elas ouvem a palavra, porque elas estavam ali, elas estavam com a palavra, elas estavam com a semente. A semente caiu nelas, elas tiveram acesso a essa semente. Mas elas eram ocupadas demais para poder deixar essa semente penetrar. Pessoas que entram na igreja se distraem, são distraídas. Sabe quem me lembra essa beira do caminho? Me lembra Marta. Que a mensagem estava lá, dentro da casa dela. Mas Marta não tinha tempo de parar para poder ouvir essa mensagem, né? Para poder fazer essa semente entrar no coração dela e germinar. Então, essas pessoas que vão para a igreja às vezes, ou que ouvem uma pregação, que veem um vídeo, mas não conseguem assimilar, a palavra não consegue ocupar espaço na vida delas. Elas são as pessoas beira do caminho, tá? Vamos voltar aqui pro texto. Além dessas beira do caminho, né? Aqui no versículo 5 diz: outra caiu em solo rochoso. Então nós temos aqui um outro tipo de solo, que é o solo rochoso. E ele diz que é onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Olha, aqui no solo rochoso nasceu, né? Logo nasceu. Porém, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Tá vendo? Ela nasceu, porém, saindo o sol, ela queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Vamos voltar aqui na nossa anotação. Vamos colocar aqui, solo rochoso. É um outro tipo de pessoa, né? Essa pessoa aqui é diferente da beira do caminho. A do solo rochoso, ela ouve, tá? Ela ouve, só que ela não medita. Não medita. O solo rochoso é aquelas pessoas que ouvem, porém não meditam. E se não medita, não pratica, né? Então são aquelas pessoas que vão na igreja, que ouvem a palavra ali dentro da igreja. São aquelas pessoas que às vezes dentro da igreja são fogo puro, entendeu? Que tá ali, que sente, que adora, que levanta a mão. Mas quando sai dali, acabou. Acabou, é só aquilo que tá ali dentro. E essas pessoas são pessoas fracas, que por qualquer problema, por qualquer ventinho, por qualquer dificuldade, por qualquer coisa, elas estão fora novamente, porque elas não têm raízes. As sementes, elas germinam em cima do solo rochoso, em cima das rochas, não tem raiz, então qualquer coisinha tira ela do foco, tá? Então são pessoas que ouvem, mas não meditam, não passam daqui, elas só escutam, né? Não passa daqui. Então, voltando aqui, no versículo 7, a outra parte caiu entre os espinhos, ó. Entre os espinhos, é um outro tipo de terra que eu tenho aqui, um outro tipo de solo. E os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Olha que essa daqui, ela chegou a crescer e virar uma planta. Só que aí os espinhos também cresceram e sufocaram ela. E ela não conseguiu dar fruto. Ela cresceu, ela virou uma planta, ela só não deu o fruto. Então a gente achou aqui entre os espinhos. É um outro tipo de pessoas, né? São as pessoas que ouvem, né? Elas meditam, elas chegam a virar uma planta, uma árvore, só que elas não conseguem dar fruto, porque os espinhos não deixam, os espinhos sufocam ela. E o que seriam esses espinhos, né? O que seriam esses espinhos? Os espinhos, eu vou botar aqui embaixo. Os espinhos são os problemas da vida. São os problemas da vida. São tudo aquilo,
tudo aquilo que envolve a nossa vida. Não é só problema, não. É tudo o que envolve a nossa vida. São os espinhos. E aí, para essa semente, ela teve dificuldade, porque os espinhos, tudo aquilo que envolvia a vida dela, foi mais importante do que dar fruto. Então, ela acabou sendo sufocada por essas coisas que envolviam a vida dela, tá? Então, nós temos uma vida, mas nós não podemos nos esquecer de Deus. Não podemos deixar que as coisas da nossa vida, que os problemas, que os sonhos, que a ansiedade, que tudo que nos envolve, seja mais importante do que Deus, do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus na nossa vida. E essas pessoas não pensavam assim. Então elas ouviram, chegaram a meditar, crescer como árvore, só que elas não conseguiram dar frutos, tá? E vamos pro 6º. Agora a gente vai aqui para a última. Outra, por fim, caiu em boa terra e deu fruto e vingou. Então nós temos aqui uma boa terra, por fim, né? É o último tipo de pessoa, aquela que dá fruto, que a árvore cresceu, vingou, produziu 30, 60 e 100 por 1. Vamos voltar à nossa anotação? Que a 6ª pessoa é a boa terra. Boa terra. Essa boa terra, ela ouve, né? Ela medita naquilo que ela ouviu. Ela pratica. Se ela medita, ela pratica aquilo que ela ouviu. E ela multiplica o que ela tem. Então, essa boa terra aqui é aquela pessoa que vai para a igreja, sim, que ouve a palavra de Deus, sim, mas não fica só nesse momento da igreja. Ela não deixa as situações adversas da vida abafar aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela é uma pessoa que medita, que pratica a palavra de Deus e que por causa disso ela multiplica a palavra de Deus também, tá? Então nós temos aqui 4 tipos de pessoa: à beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e uma boa terra, né? E aí eu fico aqui pensando, que tipo de pessoa eu sou, né? Isso aqui nós precisamos meditar. Que tipo de terra eu sou? A semente está sendo lançada na minha vida. E aí eu sou a pessoa à beira do caminho que não deixa essa semente entrar na minha vida e germinar? Porque eu sou muito ocupada, porque eu me distraio à toa, porque muitas coisas são mais importantes do que a semente? Eu sou o solo rochoso, aquele que eu ouço a palavra de Deus, eu adoro a Deus quando estou na igreja, eu levanto a minha mão, eu pulo, eu falo em mistério, mas saiu da igreja, acabou tudo para mim? Eu sou esse solo rochoso? Eu sou entre os espinhos? Eu sou aquela pessoa dedicada, eu quero que dê tudo certo, mas em alguns momentos da minha vida os problemas são tão constantes, né? As lutas, as situações ou até mesmo as ofertas do mundo são tão apetitosas que eu acabo dando mais importância a isso do que a palavra de Deus? Ou eu sou a boa terra? Eu ouço, medito, pratico e multiplico, né? É algo a ser pensado. Mas o que me chamou a atenção, além disso aqui, do texto que me chamou a atenção, é que o semeador era Jesus. E aquela multidão para quem Jesus estava falando tinha todos esses tipos de pessoas. Tinha a beira do caminho, tinha solo rochoso, entre os espinhos e a boa terra. Jesus conhecia todas as pessoas que estavam ali naquela multidão. E mesmo assim, ele estava lançando as suas sementes. Jesus não olhou para o tipo de pessoas, ele alertou a elas o que estava acontecendo, mas ele não olhou para aquelas pessoas para lançar a sua semente. A culpa da semente não crescer, não germinar, não era do semeador, porque o semeador lançou as sementes. A culpa daquela semente não germinar era da terra que não era boa. Então, se você não está germinando, se eu não estou germinando, se eu não estou multiplicando, se eu não estou dando frutos, a culpa não é do semeador. A culpa é nossa. É nossa culpa. A semente está sendo lançada na nossa vida. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós precisamos nos perguntar. E também, se você tem o hábito de lançar semente, não se preocupe com quem está ouvindo, tá? Pode ser qualquer uma dessas pessoas que esteja te ouvindo, mas lance a semente, a mensagem de Deus assim mesmo, tá bom?
Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre esse ouvir, né? Esse ouvir que eu destaquei aqui. E aí eu falei para vocês que aqui no versículo 9, né? Ele também falou sobre esse ouvir. Jesus estava ali com a multidão. E engraçado é que a multidão, ela estava ali para ouvir Jesus, né? Ela estava ali para isso. Mas Jesus mesmo assim quis dar essa advertência. Me ouça. Eles estavam ali, mas não estavam ouvindo Jesus, né? Eles estavam ali junto com Jesus, Jesus falando da palavra de Deus, mas eles não estavam conseguindo ouvir o que Jesus tinha para dizer. E quantas vezes nós estamos na presença de Deus, ali todo dia alguém falando de Deus pra gente, e a gente não consegue ouvir o que Deus tem para dizer. E aí eu quero falar com vocês esses últimos versículos, que são os versículos que eu falei, o versículo 10 ao 12. Olha só que coisa louca isso aqui, né? Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram. Então eu entendo que estava junto de Jesus os 12, né? Estavam os 12, porém não estavam só os 12. Os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram. Aí eu vou chamar vocês aqui para o meu caderno novamente. Jesus estava com uma multidão, né? Jesus estava com uma multidão. Conhece conjuntos? Jesus estava aqui e esse conjunto aqui é a multidão. Porém, dentro desse conjunto tinha um outro conjunto, um subconjunto. E dentro desse subconjunto tinha os 12 discípulos. E dentro desse conjunto aqui tinha mais algumas pessoas, né? Outras pessoas da multidão. Só que não era uma multidão. Era um conjunto bem menor do que a multidão. Olha que interessante isso. Quando acabou a palestra, todo mundo, a multidão toda foi embora, foi conversar, foi fazer seus afazeres, foi brincar, foi se divertir. Só que esse conjunto aqui, ele foi falar com Jesus. Olha só que coisa esquisita, né? Eles, ao invés de ir lá socializar, conversar, eles foram falar com Jesus. Essa é a diferença entre as terras. Essa daqui, a multidão, fazia parte de todas as outras terras. Porém, os 12 discípulos e algumas outras pessoas era terra boa. Quando terminou a história, eles foram perguntar para Jesus: o que você falou lá? Eu quero entender, eu quero meditar, eu quero aprender, eu quero aplicar isso à minha vida. Quantas vezes, quando nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, nós vamos embora para nossas casas e esquecemos daquilo, né? Não tem mais sentido, não quero mais saber disso. Mas aqueles que são boa terra, eles se voltam para Jesus. Eles querem entender os mistérios de Jesus. Eles não se contentam somente com a palavra que é falada lá no púlpito. Eles querem entender os mistérios de Jesus, né? E é por isso que Jesus falou aqui para eles, ó. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Gente, quem nós somos? Nós somos multidões? Nós somos a multidão ou nós somos a boa terra? Nós queremos conhecer os mistérios de Deus? É uma coisa a ser questionada dentro da gente, né? Outra coisa que me chamou a atenção, e eu vou fazer aqui para vocês outro círculo, e esse círculo eu vou dividir em 4 aqui. Aqui eu tenho beira do caminho, aqui eu tenho o solo rochoso, e aqui eu tenho entre os espinhos,
E aqui eu tenho a boa terra. Olha só, eu tenho esses 4 tipos de pessoas na minha história. E eu pintei agora aqui, tá vendo? A minha boa terra. Eu pintei a boa terra aqui para mostrar para vocês que eu tenho 4 tipos de pessoas aqui na minha história. Porém, só 1/4 de todas as sementes que foram lançadas, somente 1/4 dessas sementes foram as que germinaram e deram frutos. Então, de todas as sementes que o semeador lançou, somente 1/4 ouviram e deram crédito àquela palavra. Somente 1/4 voltaram para poder saber os mistérios do reino de Deus. Somente 1/4 das pessoas realmente se interessaram. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, achando que é só uma brincadeira, que é só um lugar bacana para conhecer pessoas legais, para paquerar uma pessoa bacana para casar? Quantas pessoas que estão indo para a casa de Deus achando que é só um lugar para eu me apresentar, para eu cantar, para eu tocar? E somente 1/4 das pessoas que estão ali ouvindo a palavra todo dia sabem de verdade o que querem realmente aprender mais sobre Deus, buscar o reino de Deus e a sua vontade. E eu espero de verdade, de coração, que esse 1/4 seja cada um de nós da Juventude Influência, tá? Você é um influenciador do reino de Deus. Tome essa posição na sua vida, coloque isso na sua cabeça. Eu sou influência e comece a influenciar para o reino. Amém? Então, quinta-feira que vem tem mais e bora para a Bíblia.